Olá, tudo bem? Eu sou o Jackson Clemes, do site Slido.com. Hoje eu estou aqui para conversar com você sobre problemas. Problemas. Vários problemas. Na nossa vida, às vezes a gente acaba enxergando um problema e paralisando. Seja um problema estratégico, né? Às vezes você fez alguma coisa, achou que ia ter um resultado e não teve. Às vezes é um problema de planejamento, você planejou uma coisa errada, você esqueceu pontos importantes no meio desse planejamento. Às vezes são problemas externos, uma mudança na economia e você não estava preparado para essa mudança. Seja, por exemplo, você que é importador, uma mudança no câmbio, por exemplo. O cara que importava um produto da China, comprava por 50, vendia por 100, estava ganhando um dinheiro, o dólar subiu, a margem dele sumiu. Poxa, ele não tinha como prever essa modificação no dólar, mas o que ele poderia fazer, né? A gente pode ver essa questão do problema, da dificuldade, num âmbito diferente. Às vezes, não como um problema em si, algo, uma barreira que vai te paralisar, mas como um desafio mesmo. Um desafio que precisa ter uma visão diferente, uma estratégia diferente. Às vezes, uma barreira hoje, óbvio, ou você pula, ou você passa por baixo, ou você dá a volta no muro, você dá um jeito aí em passar essa barreira. Você vai conseguir passar. Certamente você vai passar essa barreira. Mas qual a forma que você tem que olhar essa situação, olhar esse desafio? Eu acho que a palavra mais correta nesse sentido seria desafio. E se instigar a resolver esse problema, resolver esse desafio. Tipo um jogo mesmo. Nossa vida nada mais é que um jogo de videogame. Eu que sou nascido em 1983, eu joguei muito videogame na minha infância que os jogos tinham 8, 16 cores. Então era mais um exercício de criatividade, de imaginação do jogo em si, né? Que um videogame, a luta de boxe, por exemplo, no Atari era dois braços e ficavam se batendo. Se você é um pouco mais velho, assim como eu, vai saber do que eu tô falando. Se você é mais jovem, procura no Google. Aí você vai entender. E além do desafio da imaginação do jogo em si, os videogames tecnológicos, em 1983 e à frente, hoje, na época a gente tinha ainda que resolver os problemas, né? Seja numa disputa de carrinho, que era passar, acelerar, fazer curva e tal, e chegar ao final da prova em primeiro lugar. Seja no do aviãozinho, o River Rider, se não me engano, que aí tu tinha que ir passando, desviando dos passarinhos e abastecendo e tal. A vida é assim. Na verdade, a gente nasceu sem andar, sem falar, sem fazer um monte de coisa, e a gente foi superando esses obstáculos. A gente foi vendo as outras pessoas, foi se inspirando, foi crescendo, foi amadurecendo. E na verdade, assim, tem muita situação hoje que a gente não supera, tem muito desafio que a gente não supera e acaba desistindo, porque a gente não conhece alguém que tenha superado esse desafio. Então, às vezes, a gente olha, porque tem muitos. Essa semana eu fui cortar meu cabelo, bem na fita, né? Mais ou menos. Minha esposa me obriga de vez em quando a cortar o cabelo. Eu fui no barbeiro e tal, a gente tava conversando sobre a questão de. Que virou um boom, uma bolha, a questão de barbeiros, né? Abrir barbearias e tal, estilosas e com videogame, com televisão, com isso, com aquilo e tal. Mas por que nessa onda de barbearias que vieram, algumas já fecharam? Ué, são todos barbeiros, são todos oferecendo corte de cabelo para homem. Por que algumas já fecharam e outras não? Às vezes o diferencial do cara tava realmente ali no estilo, tava no corte de cabelo, às vezes no ponto, mas o que diferenciou? No mesmo bairro, tá? No mesmo bairro, na mesma região, num raio de, vamos lá, 200 metros, por que tem barbearia que fica aberta e barbearia que fecha? Porque um cara, o barbeiro que ficou aberto foi o cara que estava sempre investindo em divulgação, investindo em marketing, ele era um cara bem relacionado. Por que esse cara aqui que fechou não fez isso? Por que ele acabou se acomodando ou se entregando à dificuldade de um mercado que estava em crescimento, mas ele não tentou crescer junto? Ou por que ele se estagnou? Ou por que ele acabou quebrando? Alguns quebram, porque no mesmo mercado tem uns que crescem e uns que fecham. Por quê? Por que a pessoa se entregou no desafio? Ele não conseguiu superar. Às vezes é uma visão diferente de negócio, às vezes é
pouco de resiliência. Resiliência de tomar paulada mesmo. Porque empreender no Brasil não é fácil. São muitos fatores e às vezes a gente acaba olhando mais para os fatores externos e acaba se acomodando um pouco. Na verdade, esse vídeo era para ser rápido, já está com mais de 6 minutos. É isso. Eu espero que você veja os desafios como eles são mesmo. São desafios para serem superados, são fases de videogame para serem concluídas. E era essa a conversa de hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, curte, comenta, faz alguma coisa, fala para alguém. Se não gostou também, escreve aqui embaixo. Por que você não gostou? O que você pensa diferente? Esse espaço é para isso mesmo, para a gente conversar, trocar ideias. Grande abraço, até mais.